Fala, lavaridas, tudo bem? Aqui é o Vini. Bom, hoje é quinta dia de mais uma palavra. Então vamos embora, sem enrolação. É em resposta a uma pergunta do vídeo anterior que a Luísa Rodrigues fez, que é como deixar de ser inconstante com Deus. Eu queria abordar 3 pontos aqui: a incredulidade, sacerdotes e filhos de Deus. Vamos lá, vamos começar pela incredulidade. Vamos trazer um contexto primeiro. Éramos pecadores, certo? O pecado entrou no mundo por conta da queda do homem, lá no Jardim do Éden. O homem passou a ter a natureza corrompida pelo pecado, no singular. E aí então ele começou a ter práticas do pecado, que é os pecados, no plural. Ou seja, os pecados no plural são as consequências de nossos atos, de nossas falhas, de nossas falas, na verdade. Esses são os pecados, são as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, esses são os pecados. O pecado é uma natureza corrompida que entrou dentro do homem, que corrompeu a sua essência, que era uma essência espiritual, que é o que? A gente tinha contato direto com Deus. A partir do momento que o pecado entrou, essa natureza, essa essência que nós tínhamos da parte de Deus, agora a gente não tem mais, a gente se afastou de Deus. Ou seja, o pecado entrou na nossa natureza, no homem, e o corrompeu. Então, a partir disso, veio mais pra frente, bem mais pra frente, veio Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Senhor. Ele se pendurou no madeiro, foi crucificado por nossos pecados e pelo pecado, e então nos salvou, nos justificou novamente. Entretanto, todavia, tudo tem um porém. Como é que nós somos justos e justificados diante disso? Nós somos justificados mediante a fé nele. Jesus conversando com Nicodemos, e aí então nós vemos João 3, do 14 ao 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para a gente ter essa justificação, essa remissão dos nossos pecados, nós temos que crer em Jesus Cristo, que ele foi levantado no madeiro, que ele foi crucificado por nossos pecados e que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi assentado à destra do Pai. A gente precisa entender isso. Quando a gente crê nisso, a gente crê em Jesus, aí então a obra dele é feita. A gente é justificado diante de Deus por conta do que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Mediante isso, Deus ele nos concede uma dose de fé. Diante disso, a gente tem que praticar essa fé para que ela vá aumentando, porque a fé tem como aumentar. Então a gente consegue por meio da prática, porque da mesma forma como a gente tem que treinar para ficar grande, para ficar forte, a mesma coisa é a fé. A fé a gente tem que praticar, a gente tem que exercitar a nossa fé para que ela cresça. A gente aceita Jesus, crê que ele é o nosso Senhor e Salvador, que ele fez tudo isso, e aí então uma dose de fé nos é acrescentada, nos é imputada, e aí então a gente começa a praticar. A gente vai lendo a palavra, a gente começa a ir para a igreja e a gente começa a conviver com as pessoas e a gente começa a praticar aquilo que a palavra, que o Espírito Santo está falando para nós. Beleza, em contexto rápido, mas onde entra a incredulidade nisso? Quando a gente começa a duvidar no nosso coração sobre aquilo que Jesus fez. Às vezes a gente nem duvida pelo fato que Cristo fez na cruz, a obra dele. A gente começa a duvidar de coisas que o Espírito Santo está falando para nós. É necessário que a gente tenha o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É que a gente precisa ter um caráter moldado. Deus Todo-Poderoso nos molda da forma como é melhor pra gente ser. Nós temos que ter domínio próprio, temos que ser amorosos, temos que ser pacientes. Então, ou seja, esse tipo de caráter é o que nós precisamos. Então a gente precisa disso. Quando a gente começa a deixar a incredulidade entrar, quando a gente começa a duvidar de situações da palavra, a gente começa a duvidar do que o Espírito Santo tá mandando a gente fazer, ou que ele tá falando pra gente. Pior, a gente começa a duvidar da obra de Cristo. A obra de Cristo vai além da cruz. Então, quando a gente começa a duvidar de certas coisas, deixa a dúvida entrar no nosso coração, a incredulidade começa a imperar. E aí, o que antes era convicto no nosso coração, que era a fé, porque a fé tem que ser no nosso coração, tem que ser convicção do coração, passa a vir incredulidade no nosso coração. Então a fé não mais opera, a gente começa a operar através da incredulidade, ou seja, nada vai funcionar, nada vai acontecer, porque sem fé a gente não agrada a Deus, e sem fé nada acontece.
Então a gente tem que ter fé. Então esse é um dos pontos que acontecem a inconstância. É um dos pontos. O que eu quero trazer aqui, como a gente pode entender isso? Eu quero trazer o sacerdócio. Por que eu quero trazer o sacerdócio? Vemos em Êxodo 19, que é quando Deus pede para que o povo de Israel chegue ao Sinai, e aí Deus manda que eles fiquem até ali a ponta do monte, para que eles não subam, para que eles não morressem, porque o homem tem pecado, e Deus ele não tem pecado. Então tudo aquilo que tem pecado não fica diante de Deus porque morre. Eles não poderiam de forma alguma chegar perto de Deus. E aí então ele pede para que eles se lavem tudo, eles se purifiquem e esperem a Deus. E aí então ele desce tudo. Mas ele estava querendo falar com o seu povo. E o seu povo ficou com tanto medo que não queria mais ter um relacionamento com Deus. Falou: Moisés, vai você. Por que eu quero chegar nisso? Porque tem algo que eu tava pensando. Às vezes a gente é inconstante. Porque quando a gente tem o nosso secreto com Deus, a gente tá aqui lendo a palavra, isso aqui é Deus falando. Quando a gente tá nessa constância, Deus ele fala algo. Só que quando ele fala, algo em nós morre. A palavra fala pra gente não ser mais mentiroso. Então isso já morre dentro da gente. A gente não deve ser mais mentiroso. Então coisas vão morrendo dentro da gente. Por isso a gente é inconstante muitas vezes, porque nós temos medo. Porque quando a gente vai falar com ele, ele fala através da palavra ou através do Espírito e algo dentro de nós morre. E às vezes a gente está tão fissurado pelas coisas do mundo que a gente não quer que as coisas do mundo morram para nós. Então isso que é interessante, que a gente vai vendo nos detalhes, na palavra e no nosso dia a dia. A gente começa a ver se a gente coloca Deus em primeiro lugar ou não, se a gente coloca as coisas em primeiro lugar ou não. Então isso é interessante. E o reino ele é feito de sacerdotes, sempre foi feito de sacerdotes. Porém, apesar de ser feito de sacerdotes, na época do Antigo Testamento era somente Arão, somente a tribo dos levitas que poderiam ir à tenda do encontro, mas somente o sumo sacerdote poderia ter com Deus, que era Arão. Porém hoje, todos nós somos sacerdotes por mediante a obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo agora habita dentro de nós e agora todos nós somos sacerdotes. Não é mais uma pessoa precisa lá, mas todos nós. Às vezes nós delegamos para um líder ou pastor para que ele queime a semana toda, que ele morra todo dia, para que no domingo a gente espere uma mensagem uau, muito louca. Mas não é só o pastor que tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso todos os dias. A gente não tem que esperar um líder fazer isso, não tem que esperar um pastor fazer isso, mas se todos nós fizéssemos isso, nossos cultos seriam totalmente diferentes. Porque todos nós somos sacerdotes agora. Não é mais somente uma pessoa. A gente não tem que delegar isso para o nosso líder nem para o nosso pastor. Em relação à delegação, nós vemos como o próprio povo ali, desde o 19 que eu estou falando, eles idolatravam mais o líder, que era Moisés, do que o próprio Deus. Porque quando Moisés sobe os 40 dias, 40 noites, quando ele fica lá, o povo fala: capaz, Moisés, aconteceu alguma coisa com ele, morreu, o bichão tá lá, quem que vai ter com Deus? Olha o nível do povo. Então eles vão fazer um bezerro de ouro para que esse negócio fale com Deus, adore a Deus, que seja um intermédio para Deus. Mas, cara, olha o nível. Eles, em vez de ter uma conexão direta com o Pai, eles idolatravam mais o Moisés do que o próprio Deus. E eles delegavam para Moisés em vez de estar lá. Então, cara, esse é o problema. Às vezes a gente delega as coisas ou a gente espera dos outros, sendo que nós mesmos devemos morrer todos os dias para que a gente possa ter um contato direto com Deus. Então a gente precisa disso. A gente precisa ter a prática diária. A gente não pode deixar. Tudo bem, vai ter dia que eu sei que é correria, porque independente sendo de 5 minutos ou 1 hora, seu coração estando envolvido vai ser sensacional. Então é outra coisa que eu vou deixar para outro vídeo. Coração alinhado com a palavra, coração alinhado com Deus. Mas entenda, tem que ser uma prática diária. A gente não pode deixar de forma alguma de praticar a palavra todo dia. E eu não falo somente de ler e de orar, mas eu falo de praticar lá fora. Aqueles que são difíceis mesmo, aquele irmão que é um missionário do capeta, mas nós tem que falar com ele, nós tem que amar ele, tem que ser bondoso com ele, tem que praticar com ele, porque vai nos ajudar e vai nos edificar, vai edificar nossa fé, entendeu? Agora, trazendo para os filhos de Deus, hoje na nova aliança, por conta do plano perfeito de Jesus Cristo, ele nos salvou. Mediante a isso, agora na nova aliança, somos filhos de Deus. Lembra que eu expliquei no começo? Por conta da obra de Jesus? Então, agora somos filhos de Deus, por conta do Espírito Santo que agora habita dentro de nós. E agora o Espírito Santo nos ajuda a ter contato direto
com o Pai, direto. E agora nós somos filhos, reconhecidos como filhos. Éramos órfãos e agora temos um Pai que é Deus Todo-Poderoso. Temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo e um nosso melhor amigo, consolador, ajudador, o nosso advogado, que é o Espírito Santo. Temos ele agora dentro de nós. Então nós temos que ter esse contato diário com ele. Romanos 12:2 fala sobre a renovação da mente. O que é a renovação da mente? A leitura da palavra, a oração. Todos os dias nós temos que estar renovando nossas mentes, blindando nossa mente, blindando nossa alma, cuidando do nosso espírito, para que a gente possa ter todo dia o convívio, a comunhão, o relacionamento com o nosso Senhor Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos todos os dias estarmos ali. A gente começa a ver, eu gosto de usar a frase do Douglas Gonçalves, que também depois eu vi no Luciano Subirá falando, depois eu vi a mulher do meu pastor falando, que a gente começa a notar que a gente tá meio longe disso quando a gente começa a perceber o nosso erro, quando a gente não tá conectado, não tá legal nos nossos relacionamentos na horizontal. Sabe por quê? Porque quando o nosso relacionamento horizontal não tá legal, é porque o nosso vertical não tá legal. O nosso vertical é com Deus. Quando a gente está conectado aqui, o nosso horizontal tá maneiro, entendeu? Independente das pessoas, mas a gente tá fazendo a nossa parte e a gente tá agindo como Jesus aqui na Terra. Faça um devocional. Vou até dar uma dica: adoração. Entenda o ambiente, adore o Senhor e entenda o ambiente. Comece a adorá-lo, a bendizer o nome dele, a exaltar o nome dele. Leia a palavra, porque a palavra é ele falando. Lógico, o Espírito Santo também vai falar, então isso é bom, mas leia a palavra, medite nela e aí então comece a orar. Ore ao Senhor. Você vai ver que maravilhoso que é, porque é ele falando com você, depois é você falando com ele. É maravilhoso. Pega firme, uma prática diária, é todo dia. Não deixa, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!